pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre Além do Rio Negro, que é o conto ou a história que ilustra a capa da edição, né, que é essa história aqui, que vai mostrar o Conan dentro de um forte que está sendo constantemente atacado pelos Pictos, que são ele é um povo mais selvagem, mais da floresta, e eles têm crenças muito fortes também em espíritos, em criaturas, tanto que eles vêm fazendo uma reconquista de um território que foi tomado deles, e eles possuem como líder um xamã que você vai descobrindo ao longo da história que ele ficou preso no forte onde o Conan está servindo como mercenário, né? E isso é uma das piores ofensas que alguém do povo deles pode sofrer, que é ser encarcerado, né? Então esse xamã, ele jura vingança, que vai coletar a cabeça de todos aqueles que prenderam ele. E você vai vendo inicialmente a gente vai vendo essa vingança acontecer até o momento que a gente descobre isso. Não é que a história é ruim, mas na minha opinião ela é uma das histórias mais fracas do encadernado, mas o pulo do gato está aí. Numa primeira impressão. A primeira impressão que eu tive foi que era algo que eu já tinha visto. Uma história de um exército preso num forte. Lembra muito aqueles faroestes clássicos, né? Que sofre ataque dos índios. Eu já tinha visto isso em filme, em cinema, essas coisas. Só que se você tem uma leitura superficial, você acha que é somente isso. Só que não. Você vai descobrindo aos pouquinhos que a intenção tanto do autor original com esse conto era literalmente fazer isso, uma história de forte. Mas não só isso, ele quis mostrar uma vitória do povo que era oprimido. E essa história tem um significado, acho que dentro do encadernado, o mais forte. A história ela vai trabalhando esses detalhes de uma forma brilhante. E você vai vendo esse povo reconquistando seu território, e é muito legal. Mas o foco aqui também não é somente o forte. Aqui a gente vai tendo uma visão, como posso dizer, mais detalhada do Conan, porque ele é tão foda, né? O cara foi literalmente moldado num campo de batalha. Ele age como se fosse uma fera. É muito interessante. Diferente das outras histórias que é um ar mais fantasioso, aqui a gente vê o Conan assim, enclausurado numa floresta e mostrando todo o seu conhecimento, tanto de sobrevivência, como de barbarismo, como de estratégia e muitas outras coisas. E a gente vê que o cara é foda porque ele nasceu para essa vida. E a gente vê umas frases muito impactantes aqui. Eu acho que das 4 histórias, essa aqui é onde a gente vê o Conan mais, como eu posso dizer assim, mais raiz, mais focado naquilo que o povo dele ensinou a ele. E a gente vai descobrindo que também os Cimérios sofreram algo muito parecido com o que os Pictons estão sofrendo e estão fazendo, que é a reconquista do seu território. Não me alongando muito, né? Essa história traz tudo isso. Como eu já disse, a Rainha da Costa Negra deixou um final muito triste assim. Acho que foi inesperado o final. O Colosso Negro trouxe o final épico, do começo ao fim daquela história. E acho que o final dessa história como posso dizer, é o que deixa mais assim, um final amargo, né? Pelas coisas que acontecem, mas acho que é o final mais significativo. É muito surpreendente. Como eu disse pra vocês, não é que eu achei ruim, mas na primeira leitura eu já tinha visto algo parecido. Então eu resolvi voltar minha atenção para o personagem, de vez o plano de fundo do que estava acontecendo. E por isso que essa história ganhou assim, elevou o patamar, assim, ela vai se elevando cada vez mais que você vai lendo ela. Agora mostrando um pouquinho da arte do Além do Rio Negro, né? Aqui a capa do encadernado correspondente, né? A mesma que foi escolhida para da definitiva. Para mim foi bem acertado, porque a gente tem uma visão assim bem forte do personagem, né?
apesar dele ter o visual mais diferente dentre todos aqui, né? Por causa desse moicano, é bem legal. O traço parece bastante assim com um traço mais americano, né? Mas é tão detalhado quanto. O nível de detalhe das páginas é incrível, as cores são sensacionais. É uma história assim que tem um peso muito bom. A gente vai vendo, né, o desenrolar da história. Aqui a gente já começa a ver um pouco da vingança do feiticeiro, né, que foi enjaulado e falou que ia arrancar a cabeça de todos, né. E o legal é que a gente vai vendo o conhecimento, né, do Conan sobre as florestas e tudo mais. Olha que arte incrível. Acho que é um nível de detalhe assim muito bom mesmo. E a gente vai tendo um pouquinho de deslumbre do passado, né, do Conan. Eu não sei se foi proposital, né, mas mostra um pouquinho do passado do Conan. Como eu disse, gente, eu não faz tempo que eu não leio nada, muito tempo mesmo que eu não vejo nada do personagem, então aqui tudo é surpreendente pra mim. Não vai lembrando com tanto detalhe, tanto que eu nem lembro muito as histórias que eu lia. E olha o nível de detalhe dessa página. Então tudo aqui pra mim é acima da média. Olha que detalhe, olha essas páginas. O nível de detalhe dela é impecável. E aqui mais um marcadorzinho mostrando até aqui para não mostrar muito, para vocês terem o primeiro impacto como eu tive ao ler essa obra. E como eu disse, leia assim, atento aos detalhes, que você vai se surpreender com o nível de camadas que essa história vai ganhando e virando um épico assim mesmo. E agora chegando ao último conto, o último álbum compilado aqui, que é A Filha do Gigante de Gelo. É tida como a versão mais fiel ao conto, né, do Howard. E não é por menos, né, porque essa história assim é um soco no estômago, essa história, porque você começa ela, acho que é uma das cenas de aberturas assim mais significativa que eu vi assim em um bom tempo assim nos encadernados, nas histórias que eu venho lendo, apesar de eu ser mais um leitor de mangá, né, do que propriamente de quadrinhos, mas eu leio bastante quadrinhos. E a cena inicial me pegou assim de um jeito assim que eu fiquei horas refletindo aquela página, entendeu? Que ela começa mostrando os olhos da filha do gigante, né? Ela vislumbrando a região, e é um olhar com muitos significados assim. É impactante assim, você vê os olhos de uma menina, né? Ao mesmo tempo você vê o fogo de uma deusa no olhar, o olhar de quem tá brincando com vidas, e é um olhar assim que me arrepia só de lembrar da página. É uma deusa, né? Que ela fica no topo de uma montanha com seus irmãos ursos, né? Ela tem 2 irmãos ursos e ela tem um joguete. Não é bem um joguete, né? É uma regra que o pai dela impôs, que o guerreiro mais dedicado, o guerreiro mais vigoroso, ela teria que levá-lo ao encontro de seu pai, né? Então ela fica... A diversão dela é essa, ficar observando os guerreiros se degladiando sobre um rio congelado, e ela escolhe dentre eles sempre os melhores. E ela tá há anos ali observando um guerreiro, né? Que é o mais violento, o mais bárbaro, o cara que massacra geral. E literalmente o cara é um absurdo de força. Ele é literalmente um guerreiro que dizima, né, todos os adversários. E a gente fica assim, caramba, esse cara aí é diferenciado mesmo. E ela meio que resolve já finalmente dar a chance desse guerreiro, né, que ele finalmente se provou. Só que é um dia atípico, né, na região, porque
poucos segundos depois que ela toma a decisão de ir buscar esse guerreiro, o irmão urso dela dá um rosnado avisando para ela voltar sua atenção que tem alguém diferente naquele campo de batalha. E a gente vê o Conan, né, chegando. Ela vai escutando as batidas do coração dele e vai ficando assim extasiada, em choque. Ela define, né, que todos os guerreiros que estavam ali naquele campo de batalha eram meros lobos cinzentos. E esse cara era diferenciado, ele era um urso. Então você já fica assim, meu Deus, que tá vendo aí? Esse cara é bruto assim mesmo? O que tá acontecendo? E a gente vê o Conan, né, desafiando esse guerreiro que ela já tinha como campeão dela escolhido, né? E começa a batalha entre eles, né? O cara é forte pra caramba. Ele literalmente faz o Conan se ajoelhar. Só que o Conan tem algo que é a vontade de viver, a sede de viver. Ele tem a violência, ele tem a barbaridade dentro dele. E ele literalmente pega o cara pela mandíbula e massacra cruelmente esse cara, sem dar chance alguma do cara reagir. Então a gente vê a deusa descendo ao encontro do Conan. E o Conan não abaixa a guarda em momento algum. Ele acha que por ela ser ruiva, igual o cara que ele acabou de destruir, ela acha que ela é do mesmo clã, que ela é a irmã dele. E ela explica pra ele que ele foi escolhido. Começa não a seduzi-lo, a induzi-lo, né? A induzi-lo e seduzi-lo. A persegui-la, né? Pra ele subir a montanha junto a ela. E ela vai se exibindo, provocando o Conan. Ela é uma garota linda, totalmente nua. E o Conan vai entregando aos desejos, né, da carne e resolve perseguir a menina, montanha acima. E o Conan, ele vai, como eu posso dizer, ele vai perseguindo a garota, né, a montanha acima, só que a garota é super rápida, ela é como se fosse o próprio vento. A gente não vê muito o vento nesse momento sendo mostrado, e a garota meio que é isso, uma tocha, porque ela tem os cabelos vermelhos, né? E o Conan vai vendo como se fosse um fogo, vai vendo, seguindo o fogo, entendeu? Ele quer se queimar no fogo dessa garota, que a garota é estonteante, é belíssima, é algo atípico, e ele vai se deixando seduzir, vai crescendo esse sentimento dentro dele de querer violentar a garota, e isso é transposto nas páginas assim muito forte. Apesar de a gente ter o tom inocente da garota, né? Mas ela tem um ar brincalhão de sempre subestimar o Conan. E o Conan sempre igual um lobo acuado, assim, meio planejando. E vai ficando muito, assim, muito pesado e evidente na história, né? Até que vai culminando no final da história, que é um final assim que me deixou assim muito assim, com pesar na mente, sabe? Mesmo assim, pela qualidade do conto, entendeu? Por tudo que vai acontecer, você vê na forma que o personagem vai sendo trabalhado, tanto ele quanto a deusa, porque o Conan vai deixando coisas para trás, entendeu? Ele vai deixando a humanidade dele de lado, porque acontece uma coisa lá, que ele cai da montanha, ele cai num lago de gelo, e quando ele emerge desse lago de gelo, o lado humano dele não existe, ele vira uma criatura, ele é entregue à fúria, ao desejo. Quando ele sai desse lago, ele não é mais humano, a gente vê no olhar dele que ele virou uma fera, e isso é transposto assim de uma forma brilhante dentro da edição, e você fica assim boca aberta assim com o final mesmo. Pelo que eu entendi, é um dos contos mais fiéis, né, que foi adaptado, e com certeza foi, porque não passou pano pra nada, e é uma obra assim que todos os contos agregam, né, mas esse é diferenciado. Eu gostei de todos assim em igualdade. Um me pegou mais pelo acontecimento final, o outro pelo tom épico da história,
e o outro pelas camadas que a história vai agregando, né? E até que culmina A Filha do Gigante de Gelo, que ele se passa também, né, como se fosse um conto nórdico. Isso é muito legal. Eu gosto muito desses cenários de montanha, de neve, e a gente vai vendo as outras histórias se passando no mar, em florestas e tudo mais, e a gente ser transportado para esse ar gelado e desértico é muito interessante e agrega muito dentro da história. Eu gostei muito dessa edição. Eu acho que se você tem alguma dúvida, ou como eu, tem tempo, ou nunca leu o personagem, eu acho que aqui é a porta de entrada para você ficar surpreso, emocionado, chocado, admirado com esse personagem, que em apenas quatro histórias já me ganhou pra vida. Eu acho que eu demorei muito, né, a voltar atrás do personagem, apesar de estar saindo bastante coisa, tanto da Panini, que é uns ônibus, né, da Mitos também, sai bastante coisa do personagem. O Pipoca Nanquim acertou demais trazendo essa edição. Acho que não tinha outros caras para trazer essa edição se não fosse eles, porque eles trouxeram os livros também. Eu nunca li os livros, eu só tenho as minhas memórias de infância do personagem. E vou falar a verdade, deu vontade de colecionar tudo, né? Mas infelizmente, né, a grana não dá. Mas se você também é como eu, tem um dinheirinho contado ou pouca grana, dê a chance para esse encadernado, porque ele me surpreendeu muito. E não vá com essa bobeira de preconceito de arte. Como eu disse, né, cada artista tem sua interpretação, né, do personagem. Eu acho que o foco da coleção é justamente esse, mostrar que cada um tem a sua visão do personagem, e isso agrega muito ao personagem, que vai ganhando esse status não só de guerreiro poderoso, de ou bárbaro, não sei o que, mas ele vai ganhando esse status de lenda. Você literalmente está lendo o início de uma lenda, e isso é muito legal, porque uma lenda nunca é contada da mesma forma, e aqui esse encadernado retrata muito bem isso. Eu acho que é a pedida certa, e eu já estou mega ansioso para a próxima edição. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, para não me alongar mais, mas acho que um vídeo grande era o que eu estava devendo para dizer tudo que eu queria sobre esse encadernado. Agora mostrando aqui um pouquinho da arte, né, da Filha do Gigante de Gelo, que já começa com essa capa que muita gente ficou assim implorando para ela ser a capa principal. Mas eu acho que a outra capa é mais vendável, e eu prefiro a surpresa de você encontrar essa capa no meio da edição. Que capa linda! A gente começa aqui com uma pequena introdução, né? Também uma pequena citação também, muito legal. Até começar a edição com esse que pra mim foi a cena mais marcante dessa edição, que é esse olhar dela, que é um olhar pra mim que é cheio de significados. Foi bem impactante pra mim essa cena inicial, e já me ganhou aqui nessa página a história. E ela vai falando, né, sobre a ordem do pai dela, o jogo, né, que ela tem, que é levar os melhores guerreiros, né? E você vai sendo surpreendido por cada página, você vai ficando mais surpresa. A ambientação é simplesmente assim, feliz e surpreso. É um mix de emoções, né? Essa história, você vai da alegria à tristeza, da surpresa. Olha essas páginas, é sensacional, gente. Coisa assim fina mesmo. E você vai vendo a simbologia da batalha, que na visão aqui é literalmente um banho de sangue, né? Você
vai tendo até que você vai começando a escutar as batidas do coração. O olhar de surpresa. Como vocês podem ver, né? Ela é a deusa, né? Ela parece muito uma garota, né? De pouca idade. Não sei se não me lembro se é dito aqui, né? Quantos anos ela tem, mas como ela disse que ela espera o campeão dela há muito tempo, né? Então já fica subentendido que tem vários anos aqui. Ela faz esse jogo há bastante tempo, né? Só que a aparência dela é de uma garota frágil, né? Delicada, bobinha, mas ela tem muita astúcia, ela tem muito conhecimento. E aqui a gente vê o Brabo aparecendo e devia ser Conan, o Brabo, porque o cara que tem entradas fodas numa história é esse personagem. Você fica assim, é de tirar o fôlego. Você já vê até o ar mudar, né? E aqui começa mesmo a batalha em si, e ela observando tudo, né? E eu vou mostrar só até aqui para não estragar a surpresa de vocês, mas a arte é um espetáculo, a história é um espetáculo. E aqui mais rapidinho ainda também vou mostrar para vocês os extras, né, da edição, né? Que são muito legais, são muito interessantes. É um apanhado de textos, né? Muito legal. Que vai contando sobre a repercussão, né, que o conto teve na época onde ele foi publicado inicialmente. E eu que não tinha muita assim, noção do personagem, né, aprendi muito com os textos aqui, mostrando também algumas fotos do autor. Muito legal mesmo, assim, eu me surpreendi. Eu sei que muita gente não lê, não acha que é só pra agregar valor encadernado, mas literalmente cada texto aqui é uma aula sobre o autor original dos contos, sobre um pouco sobre o trabalho de adaptação dos em quadrinhos. É bem legal, você vai ver alguns painéis. Não tá todos os extras de cada encadernado, né? Porque seria muitas páginas de extra mesmo. Eu entendi o que a galera do Pipoca Nanquim trouxe, o essencial mesmo. E eles preferiram focar mais nesses textos que são uma aula mesmo, principalmente para quem não tem conhecimento do personagem. E isso é incrível, né? Temos umas pin-ups também bem legais, como essa aqui da Bailit, que é incrível essa arte, adorei ela. Algumas capas. Mas um pouquinho de crítica aqui é porque algumas são muito extensas, né? Como a da Rainha da Costa Negra, né? Os textos, e do Colosso Negro não é tanto, é só essas 2 páginas. Além do Rio Negro também. Depois que eu li esse texto, assim, eu entendi mais ainda o que o autor quis trazer, né? Dentro da história. E é muito legal. Voltando à crítica, né, eu acho que além do Rio Negro, né, ele ganhou muito extra aqui, né? Acho que devia ter sido dividido melhor, porque eu queria ver mais pin-ups do Colosso Negro, e ele ganha bastante coisa aqui, muitas pin-ups legais. Só que foi mal distribuído, né? Focaram muito no Além do Rio Negro e as coisas do Colosso Negro não aparece tanto. Olha, muitas páginas do Além do Rio Negro. Falando sobre a filha do gigante de gelo, quão essa história foi impactante, tanto que ela foi até, como posso dizer, o cara que publicava nem quis, né, saber dela, de tão brutal que ele achou a história. Aí vai falando. E aqui a gente tem algumas pin-ups, né? Mas como eu disse, podia ter sido melhor distribuído. Olha essa aqui do Urso Polar, que coisa sensacional. E é isso. Aqui, fechando o encadernado. Como disse, gente, eu já tô aqui mega ansioso esperando pelo segundo
encadernado, né? É uma obra impecável. Eu peço 1000 perdões por ter feito esse vídeo gigante, me alongando tanto, não falando tanto com detalhe, com tanta propriedade que as pessoas, que os fãs de Conan têm, né? Só que como eu acho que é válido também essa minha visão como noob, né? Sobre o personagem, né? Não de alguém que tá entrando, porque eu conhecia o personagem, assistia os filmes, lia os quadrinhos antigos também, só que eu nunca fui muito atrás do personagem, não comecei essas coleções novas que estão saindo dos ônibus da Panini, daquela mega coleção da Espada Selvagem, nunca peguei aqueles encadernadinhos da Mitos, nada mesmo, nem os livros do próprio Pipoca Nanquim também não peguei. Então eu resolvi me aventurar aqui mesmo e a surpresa foi muito grata. Eu fiquei muito feliz com esse encadernado. Pra mim foi surpreendente. Então eu peço assim 1000 desculpas pela falta de propriedade, né, de falar do personagem. Eu falo assim como um leitor de quadrinhos. Eu falo com esse critério, né, a minha empolgação com esse encadernado. Pra mim foi surpreendente. E é isso, pessoal. Então, se você já é um fã de longa data, comenta aí pra mim o que você achou desse encadernado, se você deu uma chance. Peço 1000 desculpas pelos barulhos também externos, né? A falta de iluminação, de profissionalismo aqui, né? Comentando sobre o personagem. Só que eu acho que eu devia, para esse encadernado de tão impactante que ele foi para mim, eu deveria um vídeo longo assim, só desse encadernado, falando um pouquinho de cada edição e tudo mais. Então é isso, gente. Se inscreva aí, dê a curtidinha aí para ajudar o trabalho. Não é fácil estar trazendo esses materiais, nem estar aqui dedicando meu tempo, mas eu fico muito feliz com cada pessoa que ajuda, nem que seja assistindo ao vídeo. Muito obrigado mesmo. Mas eu preciso da ajuda de você, da curtida, porque esse canalzinho só vai à frente, né, com a ajuda de todos vocês. Então é isso, pessoal, obrigado e até o próximo vídeo. Falou?